Nós estamos, numa nova série de mensagens, falando sobre vitória, E conforme nós ouvimos na semana passada, essa vitória tem relação com o advento. O advento é a vinda, a presença, a chegada do Messias, do Rei prometido da parte de Deus, que chega com o nascimento de Jesus Cristo. Então, o Natal é tempo de olharmos para esta esperança que o nascimento de Jesus Cristo nos traz, para toda a perspectiva de vida presente que esse nascimento traz e de vida futura. O texto que nós vamos olhar hoje para falar do nascimento de Jesus é um texto muito utilizado, é o capítulo 9 do profeta Isaías. Então, antes de entrar no capítulo 9 do profeta Isaías, eu gostaria de falar um pouquinho do contexto histórico desse livro. E esse contexto histórico nos ajuda a entender da onde que nasceu essa esperança e como essa esperança diz respeito a nós hoje. No seu livro Israel no Exílio, Ralph Klein, ele diz o seguinte: exílio é tempo de preservar as antigas promessas e de traduzi-las em mensagem significativa para hoje. Quando você olha para o Antigo Testamento, boa parte dele, principalmente os livros proféticos, eles têm como pano de fundo o exílio de Israel. Então, às vezes, os profetas estão anunciando que o exílio virá, às vezes os profetas estão falando durante o exílio, e às vezes os profetas estão falando no pós-exílio. De qualquer forma, o pano de fundo que está por trás de todo esse contexto é exílio. E exílio diz respeito a um castigo que Deus utiliza, porque quando nós vamos ver, Deus é um bom pai, e um bom pai disciplina. Então, exílio é Deus disciplinando o seu povo para que o arrependimento pudesse nascer no coração do seu povo e esse povo pudesse se voltar novamente para ele. O que antecede exílio? O que antecede exílio é se esquecer do seu Deus. Então, quando o povo de Deus, esse povo que foi chamado para conhecer a Deus, esse povo que experimentou as libertações de Deus, a salvação de Deus na sua vida, quando esse povo deixa de caminhar com Deus, no temor, na confiança, imitando a conduta, imitando a compaixão, a justiça do seu Deus, o que Deus faz? Deus, no seu grande amor e misericórdia, manda o exílio. Algo duríssimo, mas para que o povo pudesse voltar o seu coração para Ele. As esperanças do passado pudessem vir à memória para ajudar a construir o futuro. Então, exílio é tempo disso. Sofrimento é tempo disso. Deus permite o sofrimento, muitas vezes em nossas vidas. Deus permite o sofrimento na sociedade, na nossa nação, muitas vezes, porque Deus tem um propósito de amor, gerar o quebrantamento, o arrependimento. Muitas vezes, quando tudo está muito bem, e quando nós pensamos que está tudo muito bem, e nós estamos distraídos com as coisas, e às vezes distraídos com os confortos e a aparente estabilidade de tudo, obrigado, valeu. A gente se esquece de Deus, E na Bíblia Deus está falando isso: olha, eu vou libertar vocês, eu vou levar vocês para uma boa terra, mas vocês vão se esquecer de mim quando lá estiverem estabelecidos. Então eu vou enviar nações que vão dominar, que vão escravizar, que vão levar para o exílio, mas vai haver um arrependimento, vai haver uma volta, vai haver uma conversão. Então, todo o sofrimento que Deus permite tem como objetivo o bem, tem como objetivo o arrependimento, o crescimento, a prova da fé, o conhecimento de quem Ele é. E algo importante a gente pensar: existem dois momentos de exílio em Israel. Israel era um reino unificado, quando você vê lá, debaixo do rei Davi, mas depois disso, como fruto do esquecimento de Deus, e quando você se esquece de Deus, as injustiças começam a aparecer nos relacionamentos aqui horizontais. Não tem como se esquecer de Deus e preservar a justiça, preservar a paz, preservar a compaixão e a misericórdia. Não, o esquecimento de Deus vai trazer impiedade, vai trazer injustiça, porque o esquecimento de Deus traz pecado nas relações interpessoais, nas relações sociais. Bom, Israel, como consequência disso, está dividido. Então, você tem Israel ao norte, com sua capital em Samaria, e você tem Judá ao sul, com sua capital em Jerusalém. No ano 722,
o grande império da Assíria, que era o império da vez, subjugou Israel e levou para o exílio, destruiu totalmente. Então, Israel nunca mais vai se levantar e existir novamente como Estado. E o que acontece com esse exílio? As lideranças são levadas presas, os nobres, os reis, os príncipes, e o povo que fica lá, muitas vezes, vai buscar refúgio na sua nação irmã, vizinha, que é Judá. E no ano 587, muito depois, Judá cai para a Babilônia, outro império. E Judá é levada para o exílio. E depois disso, debaixo do império do rei Ciro, do rei persa, vai haver um retorno desse exílio da Babilônia. Então, quando a gente olha para o livro de Isaías, esse trecho que a gente vai ler faz parte do primeiro Isaías. A atuação desse primeiro Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, é o ano 740 até o ano 701. Então, quer dizer, está dentro dessa época do exílio de Israel, mas está bem longe do exílio de Judá pela Babilônia. Mas, como eu disse, quando a gente vai lendo esses textos, tem o contexto que eles nasceram e tem vários outros momentos que eles vão sendo relidos, e os seus alertas, as suas admoestações, as suas esperanças vão voltando a ter efeito. Então, quando você vai ler um texto da Bíblia, dos profetas, o pano de fundo você pode usar, seguramente, sem medo de errar, o exílio, seja a ameaça do exílio, seja o exílio acontecendo, seja o pós-exílio, mas sejam outros momentos na vida do povo de Deus, onde havia opressão, onde havia injustiça, onde havia violência, onde havia guerras, aquilo que ameaça a vida, onde havia o esquecimento de Deus. E como eu disse, esse esquecimento de Deus, ele vai desembocar nos mais diversos pecados. De tal forma que, se você começa a ler ali os primeiros capítulos de Isaías, os pecados do povo estão borbulhando. Isaías fala que a causa do órfão e da viúva é esquecida, ninguém considera a misericórdia e a justiça. Isaías fala que existe uma religião que oferece incensos, sacrifícios, louvores a Deus, mas uma religião que não corresponde com o caráter e com a prática de vida que esse Deus gostaria que eles vivessem. Então, às vezes, fala que é uma religião que não vale nada. Deus fala, olha, eu estou cansado, eu não aguento mais a música de vocês, eu não aguento mais os incensos, as ofertas, porque nada disso corresponde ao meu caráter, nada disso corresponde à justiça, nada disso corresponde à verdade, à santidade. Vocês me louvam, mas a conduta de vocês transparece outra coisa. De tal forma que, olha só que interessante, o capítulo 3, verso 8 do livro de Isaías. Esse capítulo 9, que é o texto principal que a gente vai olhar hoje, ele está dentro do livro conhecido como o livrinho do Emanuel. Como a gente ouviu na semana passada, Emanuel é Deus conosco. E essa é a mensagem do Natal, né? Deus conosco. Deus veio até nós. E no verso 8 do capítulo 3 de Isaías, a gente está encontrando a denúncia dos pecados. E olha só que interessante. Com efeito, Jerusalém tropeçou. Jerusalém é o reino do norte, Samaria. E Judá caiu. Judá é o reino do sul, né? Jerusalém. Porque suas palavras e seus atos são contra o Senhor, e insultam seu olhar majestoso. Então, aqui a gente vê o porquê do exílio. Por que do exílio? Será que Deus perdeu a força? Porque Deus não falou que ia cuidar desse povo, ia ser seu Deus, eles iam ser o povo deles, que esse Deus ia estar sempre presente na vida deles? Será que teve um outro Deus mais forte que saiu vitorioso? Não, a resposta do exílio é essa. Os seus atos e as suas palavras estão contra o Senhor. Insultam o seu olhar majestoso. Então, Deus olhava para o seu povo que, totalmente pela graça, sem merecer, foi alvo do amor, foi alvo da salvação e misericórdia, e Deus tinha o seu olhar insultado pelos atos e palavras desse povo. E daí Deus manda o exílio como uma oportunidade de arrependimento, como uma oportunidade de avivamento. De certa forma, é essa oportunidade que todos nós experimentamos durante a pandemia. A pandemia veio e desestabilizou completamente o nosso mundo.
A pandemia veio e tirou completamente todas as seguranças. Deixou tudo, foi abalado. Questão econômica, as questões, né, de governo, financeiras, as questões de saúde, nós percebemos aquilo que nós não percebíamos por talvez estarmos distraídos. Quão frágil nós somos. E a pandemia podia ser uma oportunidade de você falar assim, Deus não está nem aí, não existe Deus, cadê Deus em meio a todo esse sofrimento? Ou uma oportunidade de ter o seu coração avivado, de se voltar para Deus em quebrantamento, de dar uma resposta positiva a Deus, de falar, nós nos esquecemos de Deus, nós precisamos nos voltar para Ele. Imagina o impacto que isso teria, quando a gente está falando da vida nossa, indivíduos, mas pensa o impacto que isso tem se uma nação se volta para Deus com arrependimento, com quebrantamento de coração. Então, pandemia foi uma crise grande, tem sido ainda intensa, e que é uma oportunidade onde Deus pode purificar o nosso coração, de todos os ídolos, de todas as idolatrias, de todas as falsas seguranças. Algo que acontecia aqui no livro de Isaías, se você ler os primeiros capítulos, é a idolatria. Porque Deus, de certa forma, tinha abençoado, e era um período de prosperidade, mas um período de prosperidade que não vinha acompanhado de justiça, porque era uma prosperidade egoísta, e era uma prosperidade que fazia do motivo do louvor, que deveria ser, se Deus está te fazendo próspero, né, fazia daquilo um ídolo, que era posto no lugar de Deus. A minha paz, a minha confiança, a minha segurança, o meu amanhã está nas coisas que eu posso ter. Isso é idolatria. E essa idolatria trazia injustiça, porque se você idolatra o que você tem, está no lugar de Deus, mas o que você tem não consegue servir ao outro, a necessidade, porque é o seu Deus, e você não divide ele com ninguém. Então, o exílio era tempo onde Deus estava falando o quê? Eu vou purificar de tudo isso, porque eu sou um Deus que tem ciúmes. Eu sou um Deus que ama e que quer esse povo totalmente para mim, porque só assim esse povo vai encontrar um caminho de vida. Quando a vida ela se encontra, então, ameaçada no presente, e quando não existe perspectivas de futuro, porque a vida se encontra ameaçada pela morte, é um tempo de nós olharmos para as promessas do passado e de nós formularmos esperanças do futuro que vão ser como uma grande luz no presente. A Bíblia trabalha desse jeito, sempre nos convida a olhar para trás, para aquilo que Deus fez, para as promessas que Ele deu e cumpriu, e formular dessa forma esperanças e perspectivas do futuro, daquilo que Ele fará. E esse futuro de Deus é um futuro que nos ilumina no nosso presente. Por maior que seja a situação de trevas ao nosso redor, aquilo que Deus promete vem como luz e nos possibilita continuar caminhando. Então, é lógico que nós sentimos medo em meio a uma crise. É lógico que nós somos abalados em meio a uma crise. Como fomos abalados, como sentimos medo em meio à pandemia. Mas se nós olhamos para as promessas de Deus e temos ela como futuro do qual podemos esperar confiantemente, a gente continua caminhando e a gente tem força para continuar reorientando a nossa vida e nós não somos totalmente esmagados e destruídos. A esperança é viva e eficaz em nós. E é isso que os textos dos profetas podem fazer em nossa vida. Bom, falando especificamente sobre Isaías 9, que é o nosso texto, o pano de fundo dele, provavelmente, seja uma guerra, que é chamada de guerra sírio-efraimita. Então, o que aconteceu? O rei de Israel se juntou com o rei de Damasco e queria fazer uma coalizão contra o império assírio. Nós vamos nos libertar da Assíria. E chamou para essa coalizão, para esse ajuntamento de forças, o rei de Judá, que era Acás. E Acás se recusa, ele não queria enfrentar a Assíria, mas ele se desespera. E ele fica completamente desesperado, porque agora o rei de Israel e o rei de Damasco declararam guerra contra ele. E ele tem pouca força. E ele vai recorrer a quem? À Assíria. Mas recorrendo à Síria, ele vai ter que se vender à Síria, ele vai abrir um caminho para que esse grande império venha e arrase tudo. E o profeta Isaías fala para ele, olha só, toma as suas precauções, mas não se desespere, não tenha medo. Isso está no capítulo 7, no verso 4. E daí, Deus fala para Acás, através do profeta Isaías, pede um sinal,
O momento é tão difícil, você está num momento de guerra. Guerra ameaça tudo, guerra destrói tudo, desestabiliza tudo, guerra é morte. E Deus falou para ele, pede um sinal nesse momento. Ele quis dar um de totalmente espiritual. Não, eu jamais vou pedir um sinal para ofender a Deus. Mas daí Deus fala, mas Deus vai te dar um sinal. E olha só que sinal que ele dá. No verso 14 do capítulo 7. Pois sabeis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel, Deus conosco. A gente, olhando para o livro de Isaías, assim como dos outros profetas, a gente tem que ter em mente que existem dois contextos. Um contexto imediato, histórico do momento, e em Jesus, através de Jesus, o seu pleno cumprimento. E é o que acontece aqui. Talvez essa jovem que está grávida e daria um filho que seria um sinal da presença de Deus com eles. Acás, o momento é terrível, mas eu vou te dar um sinal de que eu estou com você, que você pode contar comigo. Eu vou dar um sinal de que a vida vai vencer a morte. E qual foi esse sinal? O nascimento. A jovem está grávida, dará à luz um filho. Talvez a rainha, a esposa de Acás, estivesse grávida e fosse dar à luz um filho. E Acás tinha que ver daquilo um sinal da graça, do favor de Deus. Ele poderia contar com Deus. Olha só que interessante. Como o nascimento de uma criança é um sinal de Deus que passa muitas vezes desapercebido em nossas vidas, porque a gente considera algo totalmente corriqueiro e normal. Mas o nascimento é um milagre. O nascimento de toda criança é um milagre e é um sinal da bênção, do favor de Deus, que Deus continua interessado em nós. Há um tempo atrás, eu participava de um trabalho nas ruas do centro, na região da Cracolândia. E isso acho que na época, ano, 2005, 2006. E uma das pessoas que nós atendíamos ali era uma jovem, o nome dela Ana Paula Alves Monteiro. E a Ana Paula cresceu num contexto de rua. Uma criança em situação de rua, que depois se tornou uma adolescente em situação de rua, que começou com tiner, cola e foi parar no crack. E a Ana Paula estava totalmente abandonada, totalmente esquecida. A Ana Paula, para você ter uma ideia, ela não tinha certidão de nascimento. Então, o contexto dela era rua, Fundação Casa. E na Fundação Casa, ninguém sabia a idade dela. E o que as assistentes sociais e o fórum, o juiz, estava tentando arrumar era fazer um exame, que acho que examina o osso, não é isso? Através de radiografia, para aproximar uma idade da Ana Paula, para conceder para ela uma certidão de nascimento. E ela que escolheu o nome dela. Então, o que foi negado para a Ana Paula? Foi negado tudo. A Ana Paula não era ninguém, nem certidão de nascimento ela tinha. Eu lembro de passar um dia, à noite, sozinho, eu estava andando pelo centro, um passeio que não tinha muito a ver, mas era o que eu tinha para fazer na época, tinha que perambular pelo centro no momento livre, e eu estava passando na Avenida São João, em frente a uma igreja muito grande que tem ali, logo no comecinho da São João. E daí eu olhei que os seguranças da igreja estavam correndo atrás de alguém, e estavam pegando essa pessoa e arrastando ela, e eu vi que era Ana Paula. E daí eu gritei, eu falei, Ana Paula! E a hora que os seguranças viram, eles soltaram ela. E ela estava muito maluca. Por quê? Porque ela queria usar o banheiro dentro da igreja, e eles não deixaram, e ela jogou alguma coisa dentro da igreja, eles saíram correndo atrás dela, ela estava totalmente drogada. E eu lembro de ver várias vezes a Ana Paula jogada na Cracolândia, na sarjeta, dormindo, de tanto usar crack. E a Ana Paula ficou grávida. Daí você fala, mas meu Deus, por que Deus permite uma coisa dessa? Por que Deus permite que uma menina como essa fique grávida? Por que Deus permite que a vida possa brotar e nascer no ventre dessa menina? Olha a situação dela, é terrível. O que vai ser dessa criança? E daí o menino nasceu. Eu lembro que o menino foi como um tesouro, foi como um presente para Ana Paula. Mas ela teve uma gestação completamente terrível. Ela teve uma gestação nas ruas, usando crack. E a gente trabalhou muito com a Ana Paula. A gente caminhou bastante com ela. A Joyce também conheceu a Ana Paula, e a gente tinha um carinho grande por ela. Mas o que eu quero falar é que, depois de um tempo, eu fiquei pensando sobre o nascimento dessa criança. E eu falei, aquilo foi um sinal de Deus, que em meio à morte, em meio ao pecado, em meio à injustiça, em meio ao esquecimento, Deus estava fazendo brotar a vida. E a vida é a palavra de Deus, que é mais forte do que a morte. Então, Deus estava falando para mim,
e para os policiais, e para os assistentes sociais, e para os projetos, e para todos nós, e para a sociedade, que olha muitas vezes para a Cracolândia e fala, meu Deus, isso aqui é o filho feio da cidade de São Paulo, deveria ter um jeito de eliminar tudo isso. Deus estava falando o quê? Eu faço a vida brotar, eu dou um sinal, a jovem está grávida, dará à luz um filho. Então, o nascimento de uma criança é sempre sinal de esperança. Talvez a gente possa falar que o nascimento de uma criança sempre aponta para o nascimento de Jesus, olhando para trás. Assim como o nascimento do filho de Acasa aqui apontava para o nascimento de Jesus, olhando para frente. Quando fez, mas não está dando certo. Não está dando certo porque a gente não consegue pagar as contas. Não está dando certo porque a gente fala, mas cadê Deus em meio disso tudo? E Ele não falou que Ele ia dar o pão de cada dia, que a gente podia confiar nele. E a gente falou, não, isso não está certo, meu. A gente está, se endividando, não está conseguindo pagar as contas. E foi nesse momento que eu estava falando, cadê Deus? A bolsa da fé estourou. Então, eu acredito, olhando para trás, que Deus estava respondendo para mim, no meio da minha falta de fé, da minha incredulidade, do meu questionamento de quem Ele era. Ele estava falando, eu faço brotar a vida, eu cumpro as promessas, eu dou a última palavra. E o nascimento do Matias para nós foi como Deus falando, eu estou com vocês, eu sou o Emanuel, o Deus que é com vocês. Então, o nascimento de uma criança traz esperança, mesmo em contextos muito terríveis, como o contexto da Cracolândia. Mesmo em momentos muito difíceis, quando a questão financeira vem e nos pergunta, cadê o seu Deus? Você quer falar com o dinheiro, e esse tempo, e as coisas não são seu Deus, mas cadê o seu Deus para te socorrer? E Deus mandou um sinal, Deus manda um nascimento. E é isso que Ele fez aqui no profeta Isaías, e é isso que a gente encontra como seu pleno cumprimento em Jesus. Então, agora a gente vai olhar para o capítulo 9, do livro de Isaías, do verso 1 até o verso 7. Como no passado ele menosprezou a terra de Zebulon e a terra de Neftali. Assim, no tempo vindouro, cobrirá de glória o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações, Galiléia das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegram-se na tua presença, como se alegram os ceifeiros na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele, o bastão posto sobre os seus ombros, a vara do opressor, tu o despedaçaste no dia de Midian. Com efeito, todo calçado que pisa ruidosamente no chão, toda veste que se revolve no sangue serão queimadas, serão devoradas pelo fogo. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome, Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando, consolidando sobre o direito e sobre a justiça. Desde agora e para sempre, o amor ciumento do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. O que esse texto fala? Ele fala de uma terra sombria. Ele fala de densas trevas. E essa terra sombria aqui, como eu disse, ela tem um contexto de guerra, ela tem um contexto de injustiça, de violência, ela tem um contexto onde Isaías fala que os pobres são pisoteados, são esmagados. Ela tem um contexto onde Isaías fala que Deus é esquecido e Deus é desprezado. Mas e quando nós olhamos para o nosso mundo? Como eu disse, às vezes, as distrações, e não tem nada errado no lazer, não tem nada errado em aproveitar as coisas boas deste mundo, mas às vezes nós estamos tão consumidos por elas, tão consumidos pelo trabalho, tão consumidos pelas coisas que nós podemos consumir, tão consumidos e tão preocupados com a nossa própria vida, e às vezes pode por um momento passar para nós que o mundo não está em trevas. Está tudo bem,
né? Só basta a próxima eleição, a gente vai tirar do caminho o presidente que é ruim, vai vir um presidente melhor, vai dar jeito na economia. Só basta o preço da gasolina, do petróleo abaixar, que as coisas vão ficar mais baratas. Só basta eu arrumar um emprego melhor, ou só basta eu administrar melhor minhas finanças, ou só basta eu me alimentar melhor, fazer atividade física, vou ter mais saúde. Mas todo momento existem situações onde a gente é lembrado que o mundo está em trevas, que o mundo tem uma força maligna agindo nele e que no mundo tem uma força terrível em oposição a Deus, que é a força do pecado, que escraviza eu e você e que produz as mais diversas injustiças. Então, somente quando acontece uma tragédia perto da gente que a gente fala, o mundo está em trevas. Não, olha ao redor. A gente tem visto aqui, não é verdade, quantas vezes acontece aqui no nosso bairro uma violência de uma criança, de um adolescente quebrar o vidro de um carro para roubar um celular. Mas essa criança, esse adolescente, às vezes bateu lá no vidro do carro quando ele era menor, pedindo algo. Eu não estou justificando o pecado dele. E essa criança, esse adolescente, muitas vezes sofre consequência terrível, porque até mesmo a vida dele é tirada. Estava conversando com a Socorro e ela falando quantos adolescentes aqui do bairro são mortos no farol quando vão cometer esse crime de roubar o celular. Então, nós vivemos num mundo de injustiça. Recentemente, a gente vê o Estado Islâmico no Afeganistão, não é? E a gente ouve falar das barbaridades, dos abusos, da violação da vida. Se você anda pelas ruas da cidade aqui de São Paulo, meu Deus do céu, não são mais crianças em situação de rua, não são adultos em situação de rua, são famílias inteiras morando na rua. E parece que a gente nunca consegue produzir uma sociedade justa, e parece que a gente nunca consegue parar de guerrear, e a guerra está dentro de nós, e a guerra está dentro dos casamentos, e está dentro das famílias. E nós desejamos coisas, e cobiçamos, e colocamos essas coisas no lugar de Deus. Então, se a gente for honesto o suficiente, e atento o suficiente, a gente vai perceber que existem trevas em nós, no que falamos, no que pensamos, no que desejamos, nas nossas ações, e no mundo ao nosso redor, densas trevas. Mas é nesse momento de densas trevas, trevas que você percebe de forma mais visível, mas que a intensidade delas não é menor. Em regiões como a Cracolândia, você fala, as trevas estão aqui. Mas em regiões, às vezes, onde está tudo muito limpinho, tudo muito cheirosinho, as trevas também estão lá. Por quê? Porque o homem se esqueceu de Deus. E dessa forma entrou num movimento de afastamento de Deus cada vez maior. E é o pecado, que é a rebelião contra Deus. É isso que está por trás de todo o contexto que a gente encontra no livro dos profetas, na mensagem do Evangelho. Mas é nesse momento de trevas que a luz pode brilhar e pode raiar em toda a sua intensidade. Porque Deus é diferente de mim e diferente de você. Deus pode fazer tudo a partir do nada. Deus não precisa que as situações estejam favoráveis para que Ele vá agir. Então, Ele não precisa que tenha um estoque muito grande de pão para alimentar a multidão. Ele precisa que tenha fé. Então, Ele não precisa que a mulher do fluxo de sangue vá fazer um tratamento muito bem feito, e o último tratamento que os médicos podem proporcionar para ela para curar. Ele pode usar isso. Não, Ele precisa que o coração se entregue totalmente a Ele, confie totalmente nele. E no capítulo 8 de Isaías, os versos finais, que é antes desse capítulo que a gente leu, que a luz raiou nessa região sombria, a gente encontra a descrição dessas trevas. É o verso 21 e 23 do capítulo 8, falando de uma pessoa andando, vagando por uma terra sombria. E essa pessoa é representando a nação, o povo, a humanidade. Ele transitará pela terra, oprimido e faminto, e sucederá que, ao ter fome, ficando enfurecido, amaldiçoará seu rei e seu Deus, olhará para o céu e em seguida voltará os olhos para a terra, porque por toda parte só se vê angústia, escuridão, noite de aflição, trevas dissolventes. Com efeito, não está mergulhada em trevas a terra que está em apertura? Então, essa descrição de uma terra desolada por trevas,
de uma terra assolada, né, por essas trevas, de uma terra dissolvida por essas trevas, é metáfora para o nosso mundo. Você fala, nossa, mas o cristianismo então tem uma visão terrível do mundo, tem uma visão muito pessimista. Olha, o mundo é tão bom ao nosso redor, tem coisas tão boas. É verdade, tem coisas tão boas, mas é verdade que tem coisas tão feias. Mas é verdade que está marcado pelo pecado, pela injustiça. E a Bíblia, ela não fala que a injustiça, o pecado, a morte é o final da história, mas que a vida é o final da história. No verso 2, diz que em meio a essas profundas trevas, raiou uma grande luz. Para aqueles que habitavam, que vagavam, que andavam por essa terra sombria e desolada, brilhou uma forte luz. Com certeza o profeta Isaías está fazendo referência ao texto do Gênesis, da criação. O que existia no começo? Trevas, né? Desordem, caos, é o caos inicial, antes da criação. Verso 1, 2 e 3 de Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou o céu e a terra, ora a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então o cenário que é apresentado em Gênesis, antes da criação, é isso que Isaías está fazendo referência. Trevas, existiam as águas, o abismo, o caos, a falta de ordem, de vida. E Deus intervém em tudo isso. Diz que um sopro de Deus agitava a superfície das águas. A palavra sopro, vento, é a mesma para espírito. Então a gente pode falar que o que havia ali antecedendo a criação de ordem, de beleza, de justiça, de harmonia que Deus trouxe. O que estava sobre o caos? A presença de Deus, um sopro de Deus agitando a superfície das águas. E Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir, e a luz apareceu. E a partir disso Deus vai falando, e todas as coisas vão ganhando o seu devido lugar. Deus cria os planetas, as estrelas, Deus vai separando a terra da água, Deus cria os animais, e Deus vai trazendo um mundo de beleza, de ordem, de justiça, de harmonia, onde a vida pode se desenvolver livremente. Deus vence sobre o caos das trevas e da falta de ordem. E é isso que Isaías está falando. Assim como um dia Ele trouxe ordem ao mundo, e Ele criou a partir do nada, e Ele criou pela força da sua palavra, pela presença do seu Espírito, um mundo confiável, um mundo onde Ele podia dividir a vida com o ser humano. Ele vai fazer novamente, porque todas as vezes que o ser humano se afasta do seu Deus, o que volta a reinar? A ordem, a beleza, a justiça, a igualdade, o amor? Não, o caos vai tomando conta novamente. E aquele contexto de Isaías era um contexto de caos. É como se eles estivessem novamente sendo mergulhados no caos inicial. E ele diz, uma luz raiou, assim como raiou no começo, no princípio, vai raiar novamente. E no verso 3 e 4 fala da alegria. O Vini falou da alegria hoje aqui. E uma alegria muito grande tomou conta deles, assim como ceifeiros na colheita, na ceifa, assim como aqueles que após uma guerra, onde a vida estava sendo ameaçada, participam, né, dividem os despojos, o prêmio da guerra. Então uma alegria muito grande veio com esta luz, e essa alegria vai enxugar todas as lágrimas e vai superar todo o sofrimento. Essa é a boa notícia que o Natal nos traz. Se a gente liga a notícia, se a gente vê o noticiário, se a gente olha o mundo ao nosso redor, somente más notícias, mas nós somos portadores de uma boa notícia. A luz veio ao mundo e dissipou todas as trevas, como nós ouvimos na semana passada. Esse processo já está em andamento, porque teve a sua inauguração no primeiro advento, no nascimento de Jesus, e Ele virá uma segunda vez, e Ele virá uma segunda vez em toda a sua glória e majestade. Então, todas as trevas serão exterminadas para sempre, o pecado não mais existirá, enfim haverá paz, justiça e o direito. E esse texto de Isaías está falando desse anseio profundo por esse novo tempo. Diz que essa alegria, ela é tão grande porque tudo aquilo que oprimia, que escravizava foi quebrado, como no dia de Midian. Midian foi uma vitória que Deus concedeu a Gideão. Em Juízes 7, naqueles capítulos você encontra, e são 300 homens somente, contra um exército muito grande, impiedoso e invencível. E esses 300 homens,
Diferente dos 300 de Esparta, que tiveram que sangrar, lutar e morrer, esses 300 homens não tiveram que lutar, porque o seu Deus lutou por eles. E esses 300 homens cercam esse grande exército, muito maior do que a força deles. E eles levantam tochas que estavam dentro de jarros, que eles quebram, tocam a trombeta, e Deus desestabiliza por completo o exército inimigo. Então Deus concede uma vitória sobrenatural. A gente pode olhar para as nossas vidas e falar: o que vai consertar o mundo ao nosso redor? Somente algo sobrenatural. Nosso Deus pode fazer, porque um dia Ele criou a partir do nada, só existia trevas e caos, e Ele trouxe beleza, vida e ordem, justiça, porque Ele deu vitória a Gideão com 300 homens diante de um grande exército. E essas histórias estão lá para a gente olhar para elas, e a fé nascer em nossos corações, e nós formularmos esperança de um futuro. Aonde está o futuro da humanidade? O futuro da humanidade está nas mãos do nosso Deus, que no Natal veio como grande luz no nascimento do seu Filho. E o verso 5, ele vai falando o porquê dessa grande alegria. E ele fala que todo calçado de guerra, toda capa revolvida em sangue vão ser queimados. Está em sintonia com Isaías 2,4, que diz que Ele vai corrigir as nações. As nações vão andar em seu conselho. Você fala: mas precisa? Pensa, que sociedade humana conseguiu produzir justiça? Uma forma de governo? É socialista? É capitalista? Qual é que produz igualdade, que produz vida, que produz o direito, que não esmaga os mais fracos? Não existe. Porque todas as nossas organizações sociais estão manchadas e marcadas pelo pecado do ser humano. E daí está falando que Ele vai ensinar essas nações, vai julgar, vai corrigir. E elas vão fazer o quê? Quebrarão suas espadas, transformando-as em relhas, e suas lanças, a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não levantará mais a espada contra a outra, nem mais se aprenderá a fazer a guerra. As espadas serão quebradas e transformadas em enxadas. Nosso mundo é um mundo que gasta muito com guerra, tecnologia de guerra, tecnologia que produz morte e violência, e fala que tudo isso vai ser quebrado, e vai ser uma terra pacífica. O verso 6 diz que o motivo de toda essa alegria, a luz que brilhou na terra sombria, é o nascimento de um menino que recebe sobre os seus ombros todo o poder. Então é um menino que vem para reinar. E ele recebe títulos messiânicos, títulos que eram dados aos reis em suas coroações. Ele será o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Então, esses títulos é o que se pode esperar de um rei. No mundo antigo, a vida dependia muito do rei. A estabilidade da nação, a paz, a justiça, a prosperidade da vida dependia da figura do rei. E aqui está anunciando que esse Deus que vem, a imagem de um rei, na figura de um rei, Ele é o conselheiro maravilhoso, aquele capaz de guiar para que a gente encontre vida. É o Deus forte, forte o suficiente para vencer as trevas, como venceu no início. Pai para sempre, porque age como um pai que corrige, um pai que chama para perto, um pai que está presente, um pai que cuida. Ele é o príncipe da paz. Paz é o que nós precisamos. Paz é o estado de vida que Deus criou para o ser humano se desenvolver. Não mais a guerra, não mais a injustiça, mas condições onde a vida vai poder se desenvolver plenamente. Mentalmente, psicologicamente, fisicamente, socialmente, economicamente, um dia a vida vai desfrutar de paz. É o shalom de Deus. Vai ser completo o mundo de Deus. Aquilo que Deus criou, pleno, que foi quebrado, destruído, manchado pelo pecado, Deus está restaurando e um dia vai ser pleno e completo. Vai haver paz. E essa paz que vai haver, essa paz que Ele pode nos oferecer, ela está firmada sobre a justiça e o direito. É o que diz o verso 7, né? E eu vou ler aqui o verso 7. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi e seu reino, firmando, consolidando sobre o direito e a justiça,
desde agora e para sempre. O amor ciumento do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, essa paz está firmada sobre o direito e sobre a justiça. Não há paz sem direito e justiça. Não há paz duradoura. Mesmo essa esperança de Isaías, dizendo respeito a um filho do rei que estava para nascer, ou que estava sendo coroado, e trazia expectativa de um tempo de paz, é uma esperança transitória e passageira. Mas Jesus vem como o rei, o príncipe da paz, que traz uma paz duradoura, que dura para sempre. Porque ele não foi transitório e passageiro, ele morreu, como eu e você um dia morreremos, mas ressuscitou e está sentado para todo sempre à direita de Deus Pai. Então a paz que ele fornece é uma paz duradoura, uma paz para sempre. Diante disso, diante dessa paz que ele nos oferece, firmada sobre o direito à justiça, que satisfaz os anseios profundos do nosso coração, hoje nós temos uma escolha diante da luz que veio ao mundo e brilhou nas trevas. Nós podemos rejeitar a luz e amar mais as trevas do que a luz, ou nós podemos olhar o chamado da luz e receber essa luz, e receber essa esperança, e ressignificar e ajustar as nossas vidas de acordo com essa luz que veio ao mundo. Jesus, ele usou esse texto de Isaías 9, no início do seu ministério. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 12 ao 17, Jesus está iniciando o seu ministério de pregação, e ele usa justamente o verso 1 e o verso 2 de Isaías, falando que ele era essa luz que veio ao mundo e brilhou numa terra sombria. Após ele anunciar que ele era a luz que dava pleno cumprimento e expandia as promessas de Isaías, ele toma um segundo passo. E esse segundo passo diz respeito a mim e a você nesta manhã. Capítulo 4, verso 19. Disse-lhes em seguida: segui-me e farei de vós pescadores de homens. A luz do céu veio ao mundo e brilhou sobre as densas e terríveis trevas. E depois essa luz se direcionou para os seres humanos e disse: venham em meu seguimento. Aqueles pescadores, aqueles primeiros homens que foram chamados, eles deixaram tudo, porque eles reconheceram que Jesus era essa luz que veio ao mundo. Eles conseguiram sentir um pouco dessa alegria dos ceifadores na ceifa e daqueles que dividem os despojos da guerra. Eles receberam com grande alegria. E após ele chamar esses homens deixam tudo e seguem, em seu seguimento, respondem de forma positiva ao seu chamado. Acontece um terceiro movimento, e está no verso 14, verso 16, verso 14 e 16 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A luz veio ao mundo, irmãos. A luz chamou homens e mulheres ao seu seguimento. E quando esses homens e mulheres respondem ao seu chamado de seguimento, ele faz deles luz para o mundo, para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu e você, se ouvimos o chamado da luz e partimos em seu seguimento, nos tornamos luz para a glória de Deus, nos tornamos sinais que apontam para essa luz verdadeira e que vem da parte de Deus. Amém? Então hoje a luz do céu que veio ao mundo nasceu, e ela chama você. E se eu e você ouvimos o seu chamado e partimos em seu seguimento, maravilhados por essa luz que supera todas as coisas que esse mundo possa nos oferecer, ele faz de nós luz para o mundo. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, obrigado, porque esta esperança que o profeta Isaías anunciou há muito tempo atrás, no seu contexto imediato de guerra, de injustiça, de esquecimento do Senhor, de desprezo pela Tua palavra e pela Tua lei, Senhor, de desprezo pela vida que vem do Senhor, de densas e terríveis trevas, como consequência do pecado. Essa palavra encontrou seu pleno cumprimento, essa esperança encontrou seu pleno cumprimento em Jesus, Teu Filho que nasceu. E a luz do céu veio ao mundo, e a luz do céu dissipou, venceu completamente as trevas. E essa luz do céu que veio ao mundo chamou homens e mulheres para que partissem em seu seguimento.
E quando esses homens e mulheres ouvem o seu chamado e partem em seu seguimento, essa luz do céu faz deles luz para o mundo. Nós não somos a luz, não temos luz em nós mesmos, mas a luz de Jesus habita em nós. E em tudo que falamos e fazemos, nós podemos refletir essa luz, apontando para esse advento que ainda vai acontecer, não como um nascimento, mas como uma vinda em glória para reinar, para enfim dissipar por completo e para todo sempre tudo aquilo que é trevas e escuridão. Portanto, que cada um de nós hoje aqui nessa manhã tenha a sua esperança reanimada, cada um de nós aqui ouça novamente o chamado como se fosse pela primeira vez, assim como aqueles pescadores ouviram e deixaram tudo para seguir ao Senhor, Pai. E que cada um de nós abra totalmente o seu coração para que a luz entre e para que a luz ressignifique, mude e transforme nossas vidas, de tal forma que possamos ser luz nesse mundo, Senhor, para a glória e honra do Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém.